Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos fazer uma aula de correção da prova de gestão de qualidade. Então, são uma série de questões aqui. A primeira, os 5 censos, 5S, refere-se ao uso, respeito, limpeza, higiene e autodisciplina. E realmente são esses os 5S, só que vem do Japão, tá bom? Então, por isso esquece, né? Seiton. Aí você traduz como senso, senso de organização, senso de limpeza, para manter o S, né? Mas as palavras-chave são essas: organização, limpeza, saúde e higiene, autodisciplina e utilização. Então, a alternativa era a verdadeira. A segunda, o senso de respeito dos 5S, ou seja, esse aqui que está aqui, ó, respeito. E nem tem respeito, né? A questão já começa errada aí. Mas está dizendo que tem senso de respeito. Significa, na prática, o respeito à hierarquia da organização, típica da mentalidade japonesa. E tá falso. Tá? Respeito deve ser a todos, independente da hierarquia. Claro que não tem formalmente o respeito, mas como é que eu posso dizer? Está embutido ali, né? Está implícito que é importante o respeito dentro aí da cultura japonesa, em relação à qualidade. Vamos lá. Um dos 5 S é o senso de autodisciplina, de fato, que significa desenvolver força de vontade, criatividade e senso crítico. Verdadeiro, tá? Bem tranquilo essa questão. Na quarta, na auditoria de terceira parte, a empresa auditada possui relações comerciais com a que realiza a auditoria. De terceira parte, a empresa possui relações comerciais. Geralmente é uma fornecedora, e a resposta é falsa, tá? A alternativa é falsa. Ela não possui relações. Por quê? É para ser uma auditoria independente. A de segunda parte, sim, você faz uma auditoria própria para aquela situação ali daquela empresa. Mas a de terceira parte tem que ser alguém que não está relacionado diretamente com a empresa. Não pode ser um fornecedor ou um grande consumidor. Ok? Então, olha lá, a auditoria pode ser interna ou de primeira parte, quando a própria organização examina seus próprios sistemas, tem mais uma conotação gerencial, procedimentos, atividades, para determinar se eles são adequados e estão sendo atendidos com aquilo que foi planejado. Mas pode ser uma auditoria externa, e aí você tem dois tipos: de segunda parte, quando a empresa auditada possui relações comerciais com a empresa que realiza a auditoria, então geralmente é uma fornecedora de fato, e de terceira parte é realizada por um auditor independente, designado por um órgão certificador. Então, para fins de certificação do sistema ao qual a empresa deseja. Aqui está falando em sistema de qualidade. Exemplo, ISO 9001, mas tem o sistema de gestão ambiental, 14001, tem outros também. No Brasil, a entidade responsável por representar a ISO é o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia. Aí a resposta era verdadeira. Você tem essa diferença. O Inmetro, ele representa a ISO. A ABNT, ela edita as normas. Então é diferente quem representa e quem edita, ok? São instituições diferentes. Por meio do benchmark, é possível conquistar mercados abertos por empresas inovadoras, inclusive superando-as, e isso é verdadeiro e acontece muito na prática. Uma empresa descobre aí um novo mercado, outra vem, copia aquilo com alguns aprimoramentos através do benchmark e acaba dominando esse mercado. Então, o mercado, às vezes, a estratégia de você copiar de forma inteligente, ela é melhor do que você tentar inventar. Às vezes não. Do ponto de vista da probabilidade, dá mais certo você copiar do que você inventar. É claro que você tem casos de empresas que descobriram o mercado e se destacaram, mas não são a maioria dos casos. Olha só, inovar não é tão importante, roubar criativamente é. Então, olha, quer inovar? Procure quem já teve problemas parecidos com o seu e roube a solução adaptando ao seu caso. Inclusive, essa mesma ideia eu passo para TCC. Aqui no canal tem muita coisa sobre TCC. Se você quer fazer um TCC ou sabe alguém que queira, o TCC a gente faz lendo algum trabalho e tentando ali roubar criativamente a metodologia, tá? Tem várias partes, mas é a metodologia. Claro que a gente vai adaptar para a nossa realidade, mas é muito melhor você fazer essa estratégia do que tentar criar uma metodologia e todo um trabalho científico aí da sua cabeça. O Just in Time
Visa produzir produtos e serviços exatamente na quantidade, no lugar e na hora certa. Aí é isso mesmo, tá? Just in time, essa filosofia aí de produção puxada e enxuta também, tá? O Kanban é aplicado a sistemas logísticos empurrados? Não, tá? O sistema logístico ele pode ser empurrado, que é o tradicional, uma fábrica produz aqui, fornecedor tem um estoque, vai armazenar e você vai lá na loja e compra os produtos tal como estão no estoque. Qual é a vantagem desse sistema? É a questão de vendas. Você vai na loja e já tem o produto lá formado. Só que esses produtos são padronizados, porque quanto mais padronizado você ganha na questão da escala. O Just in Time, o Kanban, são tudo filosofias aplicadas à produção puxada. Então, antes do fornecedor fazer alguma coisa, o cliente faz uma requisição, ó, tem um fluxo de informação aqui, e depois é produzido. Não existe estoque. O estoque, do ponto de vista financeiro, ele é um custo. Então, essa é a vantagem. Você reduz o custo do estoque, porque o estoque você tem que ter ali, por exemplo, pode ter um. Se o estoque é grande, você tem que pagar um aluguel, tem um custo de deteriorização, principalmente se o produto não for vendido, você tem que fazer o gerenciamento, enfim. E o Kanban quando você usa esses cartões aqui para gerenciar estoque, tá? No caso aqui o Kanban. Então, quando para fazer feito aliás, para fazer em progresso e feito, você vai controlar isso, claro, no início era feito através de papéis, hoje já está muito mais informatizado, mas o nome Kanban ele continua tudo aplicado aqui a essa gestão, tá? Você vai fazer o controle dos itens a serem produzidos. Vamos lá. A filosofia Just in Time, novamente, né, visa atender as funções de produção e vendas, para que a organização sempre mantenha uma quantidade razoável de estoque. Eu acabei de falar que não, a produção puxada, ela não tem estoque, então Just in Time não é, tá? Ela visa atender a área financeira, sim, porque ela reduz o custo do estoque ali. A filosofia de Just in Time surgiu no Japão, beleza, na década de 70 e é aplicada à logística puxada, verdadeira. A gente acabou de falar aqui da logística puxada e empurrada, Just in Time é puxada. O Kaizen envolve majoritariamente os processos produtivos no nível operacional e é falso, porque o Kaizen é melhoria contínua, muito parecido, né? Quase a mesma coisa. Ele é aplicado em todos os níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional. Tá? Então, a assertiva era falsa. O Kaizen considera que o aumento da produtividade deve ocorrer sem investimentos significativos. Resposta verdadeira. Então, é melhoria contínua. Você não vai tentar fazer um grande investimento para mudar todos os processos. Isso é típico da reengenharia. O Kaizen não. Você vai tentando ali mudar aos poucos e, inclusive, buscar ir com poucos ou sem custos financeiros, mudar os processos. Às vezes a mudança é de hábito, não de equipamento, não de tecnologia, não nada disso. Tá? Então, o Kaizen é melhorar aos poucos a cada dia. O Lean Production é aplicado a partir do uso de cartões, indicando o que deve ser feito, o que está em processo, o que já foi feito. Isso aqui é o Kanban. As duas coisas elas podem estar até relacionadas. O Lean Production ele também é uma filosofia japonesa associada a Just in Time, a produção puxada, mas não é bem isso, tá? Essa definição aqui é de Kanban. Uma das principais características do Lean Production é a formação de uma rede de parceria com fornecedores. E é verdadeiro. Produção enxuta, ou seja, você só vai produzir aquilo que é essencial, aquilo que não for o seu know-how, aquilo que você sabe, você vai terceirizar. Ou seja, fornecedor, às vezes você produz tal coisa e vende, e são outras pessoas que vendem. Então, tem empresa própria de venda de seguro, por exemplo. Não é a empresa que faz todo o cálculo de após e tudo mais. É uma empresa que os profissionais só são todos capacitados para vendas. Então, você terceiriza as coisas. Isso é típico do Lean Production. Você vai focar naquilo que, entre aspas, seria o seu core business e você tem que sempre repensar nos seus processos para definir sempre os seus core business, porque a empresa é dinâmica e isso pode modificar com o tempo. A auditoria interna tem como objetivo atender necessidades de terceiros, no que diz respeito à fidedignidade. Olha, a auditoria interna não é necessidade de terceiros. Não é falso, são as necessidades internas, tá? A gente viu isso lá no início dessa apresentação.
Na auditoria interna, o auditor deve ser independente em relação às pessoas cujo trabalho ele examina. E aqui está uma pegadinha, porque a questão é verdadeira. Se é interna, como é que pode ser independente? Mas a empresa é dividida em setores. Você não pode colocar um auditor de um setor para avaliar esse próprio setor. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma auditoria interna na universidade, eu sou do colegiado de administração da Unifap. Eu não poderia ser auditor do próprio colegiado. O ideal é que pegasse um professor como eu, lá, o professor Alex, do colegiado de administração, e fosse auditar no colegiado de pedagogia, enfim, de biologia, de outro curso aí, para ter o mínimo de impacto. Ou talvez até, eu sou de Macapá, fosse em outra cidade, aqui no caso da Unifap, do exemplo que eu estou colocando, né, em outro campus da Universidade Federal do Amapá. Então, na própria Sistema Educação, quando o MEC faz auditorias, é comum você mandar professores de um estado para o outro. Aqui na Unifap temos o professor Cláudio, que faz parte aí do corpo de docentes de avaliadores do MEC. Ele vira e mexe está viajando aí para avaliar o ENAD. Uma vez acho que ele esteve em São Paulo, ele avaliou lá. Claro que ele não poderia avaliar a Unifap, porque ele é prato da casa. O benchmark genérico é aplicado quando a empresa que o realiza ainda não sabe bem onde precisa melhorar. É verdadeiro, você tem vários tipos de benchmark. Quando você não sabe onde as coisas estão ruins, você não consegue nem detectar o que está ruim, você vai aplicar o benchmark genérico. Você tem dois tipos, o funcional, aí você vai aplicar uma empresa específica, né? Independente da área de atuação. Então você sabe, o problema está na finança, então vou aplicar o benchmark, ou seja, qual a empresa que faz a melhor gestão de finanças? Aí pode ser até uma empresa que não seja da minha área de atuação, do meu setor de atuação. Qual a empresa que é aí referência em gestão de pessoas, em atendimento ao cliente? Aqui a empresa já sabe onde está o problema dela. Já o genérico, não, você vai comparar com outras empresas. Também independente da área de atuação, sendo uma análise completa dos diversos processos que podem ser comparáveis àquela empresa interessada. Claro, aqui está aqui tá independente da área de atuação, mas assim, se for na área de atuação, até tende a ser melhor, mas você pode fazer fora também. E como falei aqui, a empresa ainda não sabe bem onde quer melhorar. O benchmark competitivo é o mais comum e fácil de ser aplicado. E a resposta é falsa, porque ele é o mais difícil de ser aplicado. Por que ele é difícil? Então você vai visar empresas que disputam o mesmo mercado, os concorrentes, né? Na verdade, aqui a gente falou genérico, porque tem que ser, pode ser empresa do mesmo mercado ou não, mas se for do mesmo mercado, já vai entrar aqui nesse tipo de benchmark, né? Os limites não são tão claros assim mesmo, tá? Você pode ter aí talvez uma coisa híbrida, mas vai predominar um ou outro. Então é o tipo mais difícil, pois os concorrentes não estão dispostos a te ajudar. É claro, eles são teu concorrente, eles não vão abrir a empresa para você ver todos os processos e descobrir os segredos dele e depois melhorar. Todo mundo sabe que existe a técnica do benchmark, ok? Vamos lá. A ISO 9000 foi criada em 1994 no contexto de consolidação da qualidade total no mundo corporativo. E aqui a resposta já veio, né? Na verdade nem era para vir. E aqui vocês já conseguem visualizar que é falso. Eu vou tirar aqui para deixar o padrão. É falso, ela foi criada em 87. A primeira revisão foi em 94. Aqui estava uma pegadinha, o aluno que não tivesse atento poderia errar esta questão. A ISO 9000 foi criada pela pela International Organization for Standardization. Organização fundada na década de 1980. A questão também era falsa, né? A ISO é de 80, porém, vou tirar aqui, a ISO 9000 de 80, porém a organização International Organization for Standardization é de 47, justamente ali no pós-guerra que ela é criada. E ali a ABNT faz parte dela, um dos órgãos criadores da ISO, tá? É interessante, o Brasil desde o início esteve aí com a ISO, junto com vários outros países. Só um adendo aqui, olha, se a gente pegar ISO, não vem de International Organization for Standardization,
porque senão ia ser iOS, né? Ia até se confundir com o sistema lá do iPhone. Aqui é de ISOs do grego, né? De igualdade. Então, o objetivo da padronização é justamente ter um padrão igual a nível global, tá? Pessoal, eu espero que tenham gostado. As dúvidas vocês podem pôr aqui no comentário, depois falar comigo. E é isso.